Oi pessoal, tudo bem? Como foi essa semana? Semana maravilhosa de Natal. Todo mundo, no mundo inteiro, né? Quase todo mundo, né? No mundo inteiro para pensar na coisa mais importante que realmente aconteceu nessa terra, que foi o nascimento de Jesus Cristo, né? O nosso mestre. E foi uma semana diferente, foi um ano diferente, né? Nós tivemos aí um ano bem atípico, nós tivemos crise financeira, crise econômica, crise sanitária, crise política, mas nós temos que nos preocupar primeiro e principalmente com a crise espiritual. Por quê, né? Quando eu estou espiritualmente preparado para poder suportar todas essas outras crises, eu consigo lidar com a amenidade, né? Com equilíbrio. Eu não me desespero. Mas quando eu espiritualmente não armazenei, né, não armazenei fé, esperança, caridade, como diz ali Moroni, então é muito difícil para mim suportar as reveses que vêm. Nós sabemos que estamos nos últimos dias, então vão vir muitos reveses, né? Então as escrituras não mentem jamais, então é algo que a gente vai passar. E às vezes as pessoas quando vêm, né, falando dessa forma, nossa, eu queria ter a fé dessa irmã, né, todo domingo falando de fé. Não é assim, né, nós somos todos iguais. Hoje eu estava vendo as irmãzinhas da Sociedade de Socorro, a gente tendo aula sobre armazenamento. Eu falei, que bênção saber que eu tenho irmãs, né, pessoas que me amam, que eu amo, que podem me ajudar, né, nos momentos de crise. E podem dar uma palavra de fé, podem confortar, podem dar exemplo para mim, porque todos nós precisamos, não existe quem não precise. Entretanto, né, todas precisamos também armazenar, porque ninguém vai viver umas da luz da outra. Os filhos não vão viver da luz dos seus pais, né? Nós, membros da igreja, não vamos viver da luz do profeta. A nossa luz deve ser construída, edificada e fortalecida por nós mesmos, por meio da fé em Jesus Cristo, humildade e retidão, né? Então, falar sobre o nascimento de Jesus Cristo nessa última aula, na realidade, é falar sobre espera. É o valor da espera. Então eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, né, uma espera minha que foi assim, que marcou a minha vida, né? Lá pelos 19 anos, mais ou menos, eu estava fazendo vestibular e me preparando para esse vestibular, né? E eu via meus amigos lá tirando cada notão, né, no simulado. E eu estudando. Naquela época não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Você queria estudar, você tinha que ir na biblioteca. Tava lá eu, quase todas as tardes na biblioteca. Muitos livros. Não era a única pessoa que queria fazer a mesma coisa, né? Estudar para o vestibular. Então você tinha que aprender também a dividir, né? Então quando nós estávamos lá, eu estava tentando fazer todas aquelas coisas, eu não via a hora de chegar o dia em que eu ia olhar no jornal, que naquela época era um jornal, né? E ler o meu nome de que eu havia passado no vestibular, que era a coisa que eu mais queria naquele momento. Eu esperei me preparando muito, esperei me preparando muito. De modo que quando você se prepara e chega na prova e você vê que você sabe responder, você se sente mais tranquila, né? Se sente mais calmo, porque você vê que é uma coisa possível. Então, eu pensando, né, sobre esse exemplo, eu me lembrei que não era diferente em relação aos santos, né? Desde Adão, todos nós estamos esperando para o grande dia que um menino ia nos nascer, ia nos ser dado, e que esse menino ia crescer, ia se tornar um homem, ia vencer todas as provações e tentações, porque ele passou, e ia se sacrificar por nós. O grande vestibular da nossa vida. Se ele passasse por isso, nós teríamos a chance de passar pelas nossas provações, pelas provas e voltarmos para o nosso pai e para a nossa mãe. Então, desde Adão, todo mundo tem uma ansiedade muito grande para o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Muito grande. Porque entendiam o que ele significava para a Terra.
Se nós não entendemos o plano de salvação e o papel de Jesus Cristo nesse plano, nós não entendemos muito o Natal. A gente sabe assim, ele nasceu, mas a importância do Natal, ela está baseada no alicerce da compreensão, no entendimento. Ou seja, a criação da terra, para que a gente viesse para cá e nos desenvolvêssemos. A queda de Adão e Eva, que daria o livre-arbítrio, nós conheceríamos o bem e o mal e escolheríamos por nós mesmos. A expiação de Jesus Cristo, que faria com que todos aqueles que se arrependessem e que realmente quisessem voltar, tivessem essa chance. De acordo com as Escrituras, se não houvesse a expiação, todos nós seríamos anjos do diabo. Todos nós. Todos nós seríamos anjos do diabo. A expiação faz com que a gente se purifique, se santifique. Enquanto se nós não tivéssemos a expiação, nós acumularíamos pecados, né? Faríamos parte de um outro reino, o reino do inimigo das nossas almas, né? Então, o nascimento do Salvador, ele é a esperança maior, né, que foi designada para que todos nós tivéssemos a oportunidade de chegar ao dia que, quando ele vier pela segunda vez, nós pudéssemos passar, né, nesse vestibular maravilhoso. Gente, não lembra de vestibular, opressão, competição, nada disso, viu? Como diz Paulo, nós estamos competindo conosco mesmos. Ir para o céu não é uma competição, tá bom? Mas um desenvolvimento. Então, o mundo vai passar por coisas muito duras ainda, né? Nós conhecemos Apocalipse, nós conhecemos muitas profecias, muitas coisas vão acontecer. Não só com o mundo. As palavras das Escrituras dizem que as pessoas que são discípulos, né, que vão procurar viver o Evangelho, vão ser muito perseguidas nesses últimos dias também. Então, estar pronto para isso é armazenar a fé e a retidão, de modo que não haja crises espirituais que nos derrubem, tá bom? Então, se a gente for parar para pensar em toda essa espera, não foi fácil, hein, para os nossos irmãos. Não foi nada fácil, porque, veja, desde Adão está se aguardando, né, que diz que no meridiano dos tempos, o Salvador ia vir. Então, desde Adão é aguardado o Salvador. Está aqui em Moisés 6, do versículo 57, falando para a gente se arrepender, guardar os mandamentos e que no meridiano dos tempos Jesus Cristo viria. No livro de Mórmon, o que a gente lembra daquela história lá? Que Samuel Lamanita subiu as muralhas, avisou quais eram os sinais que aconteceriam, que mostrariam que Jesus Cristo nasceu em Jerusalém, né? Quando chegou perto do nascimento, o que aconteceu? Aquelas pessoas que não eram fiéis começaram a perseguir os fiéis, né? Se não nascesse esses sinais que Samuel, seu profeta aí, não acontecer, até tal dia todos vão morrer. Todos os que acreditarem vão morrer. Então, era bem difícil, né, esperar pelo Salvador. Mas, por isso, a alegria de quando ele vem, né? Quando ele chega e dá uma oportunidade infinita para nós, certo? Bom, lá na escritura de 3 Néfio 1:8, reforça isso, né? Isso que nós comentamos até agora, essa esperança da vinda do Salvador. Diz assim, que eles, né, mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite e aquele dia, que seriam como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Então nunca é, né? Nunca é quando você espera Jesus Cristo preparado. Eles estavam se preparando. Samuel foi lá, explicou tudo direitinho, eles se arrependeram e eles se prepararam para o nascimento de Jesus Cristo. Essa questão do vestibular, eu sabia que havia uma data que estava marcada em que eu deveria estar preparada, o mais preparada possível, para eu poder conseguir o meu objetivo. Então, até chegar essa data, era estudo, leitura, né, oração, estudo e por aí afora, né? Eu me preparei, então aquele dia não foi o dia terrível, né, para mim do vestibular. E a mesma coisa para nós hoje, né?
Doutrina e Convênios 38 fala isso, né? Se estiverdes preparados, não temereis. Então, o tamanho do nosso medo, do nosso desespero e da nossa crise espiritual vai ser equivalente ao tamanho do nosso despreparo. Então, eu agradeço muito meus líderes por me prepararem, né, espiritualmente, pela minha presidente da Sociedade de Socorro, né, as conselheiras, pelo meu bispo, que homem maravilhoso, pelas minhas amigas. Amigos na igreja são uma coisa fantástica, né? Eles te aconselham bem, eles te edificam. Tudo isso é a graça de Deus, né? Ajudando a gente para que a gente não se desespere. Porque quando você está no meio do problema, do olho do furacão, assim, você não enxerga nada. As pessoas que estão de fora enxergam melhor, pessoas que te amam e podem te ajudar. Então, é hoje o dia, né? Como diz o hino lá. É hoje o dia, faz o teu labor. É hoje o dia, demonstra valor. É hoje o dia, cumpre a missão, pois este é um dia de preparação. Então, acho que essa é uma grande mensagem que a igreja, né, e o Salvador nos deixa. Preparem-se, né? Preparem-se, não vai ser evitável o grande dia. E na realidade, quem se preparar não vai ver a hora de chegar o dia que o Senhor, né? As pessoas vão suplicar, né? Nós vamos, se estivermos do lado correto, nos esforçando, nós vamos suplicar. Nós vamos falar, Senhor, chega logo, né? Como Nefe orou e suplicou ao Senhor quando aqueles infiéis ameaçaram os fiéis, que eles morreriam se não chegassem os sinais. Nefe dobrou o joelho e suplicou ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele que ele não, como se ele não se desesperasse, que no dia seguinte ele iria nascer. Então, os santos dos últimos dias, as pessoas que são discípulos, as pessoas que creem em Jesus Cristo e buscam cumprir aquilo que sabem, né, que aprendem, essas pessoas com certeza vão estar esperando com alegria esse dia da chegada, né? Então, ele nasceu, ele foi visitado, todo mundo conhece a historinha, né? Foi visitado pelos magos, ele foi perseguido, né? Desde criancinha foi perseguido, ele foi um desterrado, ele teve que fugir para outro país, né? Para o Egito, o pai dele teve que esconder ele junto com a mãe dele. Ele foi blasfemado, foi chamado de endemoniado, né? De tantas coisas que eram completamente contrárias do que ele era. Ele foi humilhado, foi julgado injustamente, né? Sofreu a expiação, que é um sofrimento que não tem, eu vou ficar devendo qualquer palavra, talvez não exista palavras para descrever expiação, de tanta dor, né, que ele passou por nós. Às vezes a gente pensa só nos nossos pecados, mas Jesus Cristo também sofreu a dor das doenças no momento da expiação. Então você vê uma pessoa doente, sei lá, um câncer terminal ou qualquer outra doença que dói muito, que sofre muito, às vezes a pessoa pode falar assim, mas Jesus não sabe o que é isso, ele nunca teve essa doença. Ele não teve só essa doença, ele teve todas as doenças físicas e espirituais no mesmo momento da expiação. Então Jesus é o único que consegue entender o que a gente passa individualmente, em família, enquanto igreja, enfim. Ele é o único que consegue, né? Então eu queria que a gente parasse para pensar o que nós aprendemos esse ano com o livro de Mórmon, né, em relação ao Salvador, né, que nos levasse a se alegrar tanto, a louvar tanto por esse dia do nascimento dele. O que nós aprendemos no livro de Mórmon? Quais foram as impressões que o livro de Mórmon deixou esse ano no estudo do Vem Segue-me, que me faz compreender melhor o valor do nascimento de Cristo, o valor da existência de Cristo, né? Desse irmão mais velho? Porque se nós compreendemos, ou se nós tivemos uma impressão um pouco maior, se nós nos convertemos um pouquinho mais em relação a isso, com certeza nós estamos mais prontos, né, para obedecer Jesus, para honrar o Salvador. Não uma obediência fardo,
mas é uma obediência de amor, de amizade. Eu obedeço porque Jesus é meu amigo. Eu obedeço porque Jesus é o meu irmão de coração. Não assim, eu obedeço porque todo mundo fala que tem que obedecer e aí depois eu não quero sofrer no final. Qual é o nível de amizade que eu criei esse ano com o Salvador, graças ao estudo do Vem Segue-me relacionado, relativo ao livro de Mórmon? Essa é uma reflexão que a gente pode fazer esse final de ano, e é lógico, quando começa a ler o livro de Mórmon novamente, para pensar. Muitas, eu esqueci agora, eu não sei onde que eu vi esse registro, quantas passagens do livro de Mórmon falam sobre Salvador. Muitas, mas tantas que às vezes você vê e fala assim, nossa, eu nem sabia que era tudo isso. Muitas, porque o livro de Mórmon, ele só existe por causa do Salvador. Ele é um outro testamento de Jesus Cristo. A Bíblia é um testamento, o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Só que de povos diferentes, um povo, a Bíblia, ali no Oriente Médio, e o povo de Nef, e o povo Lamanita aqui nas Américas. Então, se eu consigo fazer essa relação, entender essa escrita, esse registro, essa espera, com certeza eu entendo mais a importância do Salvador também. Qual a história que mais se destacou para você? Eu tenho aqui algumas histórias que mais se destacaram para mim, Às vezes são experiências pessoais, que a gente tem com aquela passagem do livro de Mórmon naquele ano, o que aquela passagem fez por mim, que me fortaleceu. Com certeza vocês também têm a de vocês. E, finalmente, quais são as coisas que nós podemos mudar graças a essas impressões que nós tivemos. Então, eu estava comentando com a minha família, de nós fazermos uma atividade onde nós escreveríamos cada um no seu cantinho lá, para ninguém ver o de ninguém. O que nós ganhamos esse ano do Salvador? Todo mundo tem que escrever lá quantas coisas lembrar que nós ganhamos do Salvador este ano. E depois nós escrevermos, depois de lermos as escrituras que falam sobre gratidão, porque aí nós vamos perceber quantas coisas que nós recebemos, mesmo no momento de tantas crises, escrevermos qual o presente que nós vamos dar para ele. Porque presente ele já dá o ano inteiro, e ainda chega no final do ano as pessoas querem um presente. Mas qual o presente que nós vamos dar para ele? Mas um presente prático. E às vezes a gente fala assim, um coração quebrantado e um espírito contrito. Tá, como que isso pode acontecer? No dia a dia. Então até lembrei, falei para minha filha, aquela família que todo dia de noite se reunia para dizer, comer, e eles compartilhavam o que eles puderam fazer de bom naquele dia para alguém. Isso é um coração quebrantado, um espírito contrito, porque é um coração humilde que está pronto para obedecer. Então, coisas práticas. Porque não adianta a gente ler, a gente reflete, a gente fica intelectualizado. Nossa, eu conheço todas as histórias do livro de Mórmon. E aí a gente não passa isso para o cotidiano. Não traz para uma realidade, de retidão, onde você constrói ainda mais a sua fé, onde você armazena obras. Lembra da caridade? Sem caridade não tem salvação? Então era isso, esse é um exercício, é um exemplo, tá? Você pode fazer aquilo que você quiser com sua família, mas a gente pensou nisso. Eu gostaria muito de agradecer a todos, pelas coisas que nós pudemos aprender juntos esse ano no Vem Segue-me. Essas aulas, elas teriam sido dadas na igreja, na capela, na escola dominical, e elas foram transferidas para cá, para uma tela, apenas para que a gente pudesse dar uma continuidade aos nossos estudos. Nós precisamos continuar aprendendo. Então, por isso nós estamos aqui fazendo isso. Eu agradeço pelas pessoas, pelo apoio, pela humildade também, de poder aceitar a gente ensinar sem muitas técnicas. Eu não sei mexer com praticamente nada aí, de tecnologia, então eu não sei deixar assim, assado, com uma escritura aqui do lado, com não sei o que aqui embaixo, não. Mas pela compreensão de vocês, de poder aceitar isso, mesmo diante das nossas fraquezas em relação a essas coisas, vocês poderem com reverência prestar atenção ao que está sendo dito. Eu sou muito grata também ao Salvador, eu tenho aprendido muito como professora da escola dominical e tenho
tenho entendido mais coisas que, não coisas só de escrita, sabe? Mas de vida. Eu parei para perceber que nós somos que nem um oceano. Vocês sabiam que o ser humano só conhece 5% do oceano? 5% do oceano nós conhecemos. A mesma coisa a nossa alma. Nós conhecemos ainda pouco de nós. Precisamos refletir mais sobre quem nós somos. Como nos tornar virtuosos, eliminando todos os vícios da nossa vida, né? Nas moças falavam que ser virtuoso é não ter vício. Não tem vício com celular, não tem vício com pornografia, não tem vício com comer muito, não tem vício de assistir muita TV. É uma pessoa comedida, equilibrada, né? Então nós todos podemos aprender a ser mais virtuosos, ser equilibrados e poder fazer, conhecer-se melhor. Ninguém conhece melhor só vendo o que acontece numa tela. Conhecer-se melhor exige tempo, né? Exige paciência, exige prestar atenção. Nossa atenção tem que estar focada. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele se importa, Ele realmente se importa. Se Ele não se importasse, não teria feito tudo que fez, esse lugar maravilhoso para morar, que se chama Terra. Ele não teria mandado anjos ensinar os homens, Ele não teria mandado profetas. Nós amamos nosso profeta atual, né? Um homem doce de um coração, um espírito maravilhoso. E não teria organizado a sua igreja com sacerdócio e todas as coisas que estão a nosso favor, né? Jesus se importa, Ele nos ama, Ele veio à Terra para salvar todos os irmãos dele. E eu presto meu testemunho e agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.